Então, pessoal, como a Yara já disse, né, nós temos aqui na região, para que todos possam entender, uma união de casas espíritas, um grupo de casas espíritas, né? O movimento espírita, ele se organiza desde a esfera nacional, que a gente tem a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Aí nós temos as organizações dos estados, né, que são as regionais, os conselhos federativos estaduais. No Rio de Janeiro é o CERJ. Esse CERJ, devido ao grande número de casas, que nós somos mais ou menos 900 casas espíritas no estado do Rio de Janeiro. Então se divide em reunir, são regiões. Nós temos 9 regiões que dividem o estado do Rio de Janeiro. O nosso reunir é o terceiro reunir. As casas espíritas do terceiro reunir vão de Itatiaia, Volta Redonda, Barra, Resende, até Três Rios. Então a nossa região toda se une, essas casas espíritas, através do reunir, né? Nós nos encontramos constantemente, e esse reunir, devido à distância física, ele se subdivide. E nós temos os conselhos estaduais regionais, que a gente chama de CEU, Conselho Espírita de Unificação. Esses conselhos, eles abrangem região. Então, o nosso aqui é o 31. Às vezes vocês vão ver assim, 31 CEU. Então, é 31º Conselho Estadual de Unificação. Nós somos 9 casas espíritas aqui na região, que abrange os municípios de Pati, Miguel e Engenheiro Paulo de Frontin, tá? Então, o que acontece? Uma vez por ano, porque todas as casas têm bastante atividades, às vezes carência de trabalhadores, de mão de obra, então fica difícil a gente estar se visitando, participando, fazendo atividades comuns. Uma vez por ano, a gente organiza uma quinzena. Nessa quinzena, nós fazemos um mutirão, uma caravana, para que possamos, todas as casas, enviar visitantes, companheiros do movimento, dessas nossas 9 casas, às casas dos nossos companheiros. Então, hoje é um dia, uma reunião especial, porque nós temos aqui representantes de todo o movimento espírita da nossa região, porque o Pingo de Amor é também uma casa que participa desse nosso movimento, é uma casa co-irmã, e a gente tem a grata felicidade de poder, então, estar aqui participando. É bastante importante, nós temos também feito a divulgação para que a gente possa se visitar, para aumentar esses laços, né, de união, de amizade, de carinho. Hoje nós vamos estar aqui, o Luiz Henrique vai falar no nosso tema, que foi um tema proposto para toda a quinzena, na personalidade de Jesus. Já foi falado de Maria, já foi falado também de Luiz Gonzaga. Hoje a gente vai falar de Jesus. Essa semana a gente vai estar falando de Bezerra, de Francisco de Assis, tá? Amanhã, terça-feira, nós estaremos no João Batista, onde vamos desenvolver o tema de João Batista, lá em Portela, 7h30. Na quarta-feira estaremos em Morro Azul, 7h30 também, no Grupo Espírita Amor ao Próximo, tá? Que é 7h30. Quem não sabe, Morro Azul é do lado do campo de futebol. Quinta-feira estaremos em Pati, na Fraternidade Francisco de Assis, 7h30 também. No Banco do Brasil, em Pati, aquela ruazinha que entra, ali é a Fraternidade Espírita. Na sexta-feira também vai haver a reunião lá, que é da Fraternidade Bezerra de Menezes, que é de Avelar, mas está com a sede muito pequenininha, não está em condições de receber. Então, vai ser feito em Pati também, na sexta-feira, o encontro com a representação do pessoal de Avelar, lá em Pati. No sábado, nós vamos ter um encerramento falando de Joana, vai ser aqui no Joana d'Arc, no qual nós vamos estar comemorando 103 anos de fundação da Casa de Joana d'Arc, né? Nós temos uma casa centenária aqui na nossa região, né? E sempre nos felicita imaginar quantos anos de bondade, de caridade, de amor o nosso movimento espírita daqui da região já proporcionou, né? Quantas famílias, quantas pessoas, quantos foram acolhidos nessa experiência toda.
Então, seria isso em nome do Conselho Regional, né? Eu e o Vanderlei somos coordenadores desse conselho, temos essa tarefa de estar unificando, né? Juntando, incentivando as casas a se integrarem nesse trabalho de amor. Vou passar aos tarefeiros da casa e no final eu vou convidar vocês para a gente fazer uma atividade junto, tá bom? Jesus nos abençoe. Boa noite a todos, todos sejam muito bem-vindos, estamos muito felizes por participar mais uma vez, né, da Quinzena Espírita. E eu fui incumbida de falar um pouquinho da casa, vou falar um pouquinho mesmo, gente. Somos pingo de amor, cada um de nós somos o pingo de amor. E o nosso trabalho aqui, que já vem há mais de 20 anos, né, numa luta, numa troca, e de muita caridade, de muita perseverança, tá? Essa é a Pingo de Amor, tá? Para todos aqueles que batem as portas da casa, né, que são muito bem-vindos para serem assistidos. Então, todos que nós nomeamos de assistidos da casa. Então, não estou aqui para falar só de caridade material, qualquer tipo de caridade. Então, todos os pingos trabalhadores ou os pingos que chegam, trocamos muito amor, muita dedicação e estamos aqui com o coração aberto para recebê-los e a todos aqueles que baterem as portas, a nossa porta, tá? Então, todos que puderem doar um pouquinho de si, volto a dizer, não estou falando somente da caridade material, serão o Pingo de Amor. Então, essa é a casa Pingo de Amor, que há cerca de 20 e tantos anos trabalha com esse intuito de amor ao próximo. Então, que todos sejam muito bem-vindos e que possam se juntar a nós, trabalhadores da casa. Uma boa noite. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Eliana. E a mensagem, sejam todos bem-vindos, como a Ana falou. E a palavra da noite de hoje, a mensagem, Palavras da Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Caridade e riqueza. Pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, está em Paulo, Efésios. Se acreditas que apenas o ouro é base correntia da caridade, lembra-te de Jesus que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ele a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humanidade à frente dos poderosos. Acentuou a alegria nas bodas singelas de Canaã. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também pode distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade.
Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza a bondade daqueles que te procuram. Não aguarde sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. E agora, vamos todos elevar o nosso pensamento ao nosso mestre, ao médico dos médicos. Senhor, Tu és, Senhor, a luz do nosso caminhar. Estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, encarnados e desencarnados, para uma noite de confraternização, de amor, de reflexão. Agradecendo a espiritualidade que está aqui presente, em Teu nome, Senhor, nos auxiliando. Que todos nós que estamos aqui, Senhor, possamos ser melhores do que ontem. Esteja conosco, Mestre, que a espiritualidade amiga que nos envolve, que nos fortalece, que nos ampara sempre, esteja conosco. Que o nosso irmão Henrique, seu mentor espiritual, amigos espirituais que o acompanham, possam auxiliá-lo na boa palavra e que nós possamos absorver tudo isso que estamos aqui presentes nesta noite. Esteja conosco, Senhor, nos auxiliando agora e sempre, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Precisa falar no microfone para o pessoal aí fora ouvir? Precisa. Tá ouvindo bem? Tá precisando? Então, peraí. Então, vou pedir licença a vocês para falar aqui. Eu não sou o Roberto Carlos, não tenho aquele talento, mas os irmãos lá fora estão me ouvindo bem agora? Tá bom? Então tá bom. Prometo que eu não vou cantar. Era a nossa esperança, não era não. Bom, meus irmãos, é muito bom estar aqui, ter todos aqui na nossa... Posso dizer na nossa casa, eu já me sinto um pingo de amor, apesar de ainda não ser digno de ser considerado esse pinguinho de amor. Sou não mais do que um aprendiz, bem iniciante, mas a gente está aqui de coração para falar um pouquinho dessa casa que nos acolheu, para falar um pouquinho dessa espiritualidade amiga que não desiste da gente e para falar, acima de tudo, do maior guia de todos nós, né? A Pingo de Amor me recebeu aqui há pouquíssimo tempo. Talvez 6, 7 meses, nem sei dizer direito quando cheguei aqui. Tinha tido pouco contato com a Dona Yara e com a Dona Zélia, com a Dona Vera, que ela briga comigo, eu tenho que chamar ela de Verinha, né? A tia Argê, né? E todos esses irmãos queridos que me abraçaram aqui. Eu cheguei aqui num momento de profunda angústia, porque as mudanças nas nossas vidas, elas provocam angústias, né? Principalmente aquelas mudanças que nós não queremos. E é impressionante como em cada momento que eu vim à casa, vinha um irmão aqui na frente, dizia uma palavra. Ao mesmo tempo, vinha um dos pingos de amor, um trabalhador da casa, me dava um abraço, me estendia a mão, me dava um passe. Quando eu não estava aqui, sem nem me conhecerem direito, faziam preces por mim. E pouco a pouco, em poucos meses, eu fui sentindo o meu peito sendo reconstruído.
por uma série de medidas que foram se somando: apoio da família, apoio dos amigos da Pingo, a espiritualidade amiga, o culto no lar. E cada medicamento desse foi reconstruindo, foi criando uma casquinha. Hoje está quase virando uma cicatriz. E que bom! E muito disso eu devo a Pingo de Amor. Como eu sou muito novo aqui, o que mais eu poderia falar de uma história que eu não vivi, uma história que começou há 20 anos, uma história de pessoas que se dedicaram a trazer alimento a quem tem fome, a trazer uma palavra a quem está sofrendo, a trazer um passe a quem precisa de pacificação, a quem precisa de alento, a trazer o ensinamento de Jesus, os estudos de Kardec, o ensinamento de Jesus. Nós sabemos que foi Jesus quem presidiu a codificação. O nome disso também é caridade. Sem contar esse apoio mútuo que existe de uns para com os outros. Às vezes eu chego aqui chateado, cansado, triste, aborrecido, magoado. Chego aqui, está a dona Zélia: estava esperando você chegar, vou fazer o café. E de repente eu lembro que, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, as consolações são muito mais numerosas do que as dores. E isso a gente aprende estudando, mas também observando essas bênçãos que Deus coloca à nossa volta para nos fortalecer. É uma palavra de um filho, é uma palavra de um amigo, é uma palavra da mãe, é uma palavra de uma pessoa que nunca nos viu na vida e de repente puxa um assunto com você, sai da boca daquela pessoa algo que a gente precisava ouvir. Tudo isso é caridade. E a Casa Pingo de Amor, a Associação Beneficente Pingo de Amor, o objetivo precípuo dela é esse. É a prática da caridade. Não há perfeitos aqui, não há espíritos superiores encarnados aqui. Estamos todos nós aqui arrastando as nossas dificuldades, carregando as nossas cruzes, enxugando as nossas próprias lágrimas e tentando, não conseguimos, mas tentamos fazer como o nosso querido Chico Xavier falava que o espírita deveria fazer. O espírita chora escondido, depois enxuga as suas lágrimas e vai atender a população sorrindo. Não há espíritos felizes aqui, mas aqui nós encontramos momentos felizes. Isso é o Pingo de Amor. Aqui nós convivemos com pessoas que têm extrema dificuldade financeira, mas às vezes a gente senta para conversar com essas pessoas que, entre aspas, são assistidos da casa, e quando a gente termina de conversar com elas, pelo menos aquelas pessoas um pouco mais atentas percebem que nós fomos assistidos por eles, não eles por nós. Nós temos que ter esse cuidado, né? A maioria das casas espíritas tem serviço de acolhimento, né? O atendimento fraterno, e muitas vezes a gente tem esse sentimento de que nós estamos acolhendo, e não é verdade. Todos estamos sendo acolhidos. Aquele irmão que sofre e que nos procura, ele está nos abençoando. Ele é uma oportunidade para aquele que ousa se chamar trabalhador de Jesus. Porque a gente está no comecinho do caminho, né? Convenhamos. Mas nós que ousamos, eu me coloco também como pelo menos alguém que tenta iniciar
nessa caminhada, nós precisamos entender isso. Não somos superiores a ninguém. Apenas estamos numa situação diferente nesta encarnação. Aí eu retorno ao Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sempre fomos reis, sempre fomos mendigos, sempre fomos homens, sempre fomos mulheres, sempre fomos cultos, sempre soubemos ler, sempre fizemos a caridade ou sempre cometemos crimes? Dizem os espíritos amigos que nós estamos na nossa melhor encarnação de todas. Olha, Jesus, se essa é a minha melhorzinha, eu preciso trabalhar muito no bem para conseguir muito bônus hora, porque olha... Então, meus irmãos, como eu falei no início, eu não posso falar das inúmeras tarefas, eventos, famílias socorridas, enfim, eu não tenho como falar de tudo que já foi feito. Então eu resolvi falar do que eu vejo. Pessoas que eventualmente, equivocados, irmãos nossos que cometem delitos que qualquer um de nós no lugar deles poderíamos ter feito até coisas piores. Então nós não temos a menor condição de julgá-los. E eles, por conta da nossa legislação atual, que permite a possibilidade, de num acordo de não persecução penal, fornecer àquele companheiro uma oportunidade de se redimir perante ao mal que causou à sociedade ou a um indivíduo, se redimir praticando bem, ressarcindo a sociedade do seu delito, repondo a sociedade, devolvendo à sociedade, para contrapor o mal que fez, uma benesse, o alimento. E às vezes eu vejo pessoas chegando aqui, que nós às vezes, pessoas, espíritos de jovens, que a gente sente aquela vibração de revolta, de raiva, e chega aqui, é acolhido pelos trabalhadores da casa. É orientado. Não orientado, você não deve fazer isso, não deve fazer... Não. É recebido assim, meu filho, seja bem-vindo. Nós não estamos recebendo um espírito delituoso. Nós estamos recebendo um espírito como nós, que é delituoso, como nós somos. Quando chega um irmão com fome, que vem buscar uma cesta básica, nós não estamos recebendo um espírito necessitado a quem nós estamos estendendo a mão. Não! Nós estamos recebendo um irmão que muitas vezes, no plano espiritual, tem uma posição hierárquica superior à nossa. E que quando nós estivermos juntos com ele no plano espiritual, nós vamos ter que pedir a ele: irmão, me dá a mão, eu preciso da sua ajuda. E isso eu aprendi aqui, na Pingo de Amor. Isso é Pingo de Amor. E quanto ao guia da casa, aos guias da casa, ao orientador da casa, a nossa presidente da associação, todos conhecem, né? Dona Yara, ela, após quase 20 anos, né? Isso me fez lembrar até quando o Divaldo Franco esteve com o Chico Xavier, e ele era louco para saber o nome do guia espiritual dele. A Joana de Ângeles já aparecia para ele, já orientava ele desde que ele era criancinho. E ele... qual é o seu nome? Não se preocupa com isso não importa. Vai estudar, vai trabalhar e vai estudar. E realmente é o que importa. Aí, numa oportunidade, ele foi conhecer o Chico, escreveu a carta, foi convidado e foi até o Chico.
E ele está por... Mas Chico, eu queria muito saber quem é meu mentor espiritual. Aí o Chico... Aí a Joana de Ângeles apareceu para o Chico Xavier, falou assim, não, ele não está pronto, não fala para ele. Aí o Chico, mas meu filho, isso não importa. Mas fica todo mundo, Chico, querendo saber quem é meu guia espiritual. Eu fico sem graça que eu não sei. Ele, meu filho, quando alguém perguntar quem é seu guia espiritual, fala que é Jesus. Aí ele, mas Jesus é de todo mundo, não tem graça, eu quero um para mim. E depois a própria Joana se identificou para ele. No momento certo, isso não é o mais importante, obviamente, e a doutrina espírita nos dá daí a importância do estudo das obras da codificação de forma aprofundada, é a gente ter o crivo calibrado para detectar o que é, como está na Bíblia e está no Evangelho, verificar primeiro se esses espíritos são de Deus. Então, nós temos esse crivo através do estudo desenvolvido. Então, se chegar um espírito aqui falando que é Sócrates, eu sou Sócrates, o filósofo, o pai da filosofia, o primeiro filósofo racional, aquela coisa toda, e chega aqui e começa a falar um monte de bobagem. E eu costumo dizer, eu vou avaliar, isso é o que Jesus dizia? Não. Se está diferente do que Jesus dizia, eu vou acreditar no, entre aspas, Sócrates? Não. Então nós temos o crivo. Então essa é a parte mais importante. Entretanto, nós temos um trabalhador espiritual aqui na casa, muito dedicado. Eu também já fui muito ajudado por ele, embora não tenha lá muitos méritos, também fui ajudado. E ele é o grande orientador, pelo menos do que nós temos conhecimento, é o orientador da casa, que é o irmão Raul. Irmão Raul. Temos alguns outros, obviamente. O centro espírita é formado, tem muito mais espírito do que encarnado, porém, alguns nomes já me vieram à mente, mas eu não ouso ficar falando. E também isso não importa. O mais importante é que o que vai definir a qualidade dos espíritos que estão nos acompanhando é o que nós estamos dizendo, fazendo, pensando e sentindo. O que nós estamos fazendo? Estou fazendo caridade. Não. Eu estou começando a trabalhar. Opa! Começou a melhorar. Chega um espírito aqui, incorpora num médium e fala, olha, vocês são espíritos de luz, que estão iluminando Miguel Pereira. E, opa, peraí. O que seria de Miguel Pereira sem vocês? Vocês são espíritos superiores, reencarnados. A gente sai correndo, A gente sai correndo. Então, o mais importante, meus irmãos, estou falando tudo isso para a gente deixar claro que para nós pouquíssimo importa quem de fato é o nome. Até porque nós temos quantos nomes? Quantos nomes nós temos? Eu sou o Henrique agora. Quantos nomes eu tenho em quantos idiomas diferentes? Só em hebraico eu devo ter uns 4, 5, Fora os lá de capela. Então, a gente não se prende tanto a isso, por esse motivo. E como, seguindo até a orientação do Chico Xavier, o nosso guia é Jesus. O de todos nós, graças a Deus. Filho, você deixa o papai pegar o livrinho ali? Então vou botar você no chão. A gente faz um planejamento, pensa, bom, primeiro eu vou falar do Livro dos Espíritos, depois eu vou falar do Leon Denis, depois eu vou falar do Evangelho, e quando chega aqui, todo o planejamento vai por água abaixo e o coração que leva a gente, Mas eu gostaria de começar, para chegar na questão de Jesus e da caridade,
que foi o tema que nós propusemos aqui, peço a todos licença para fazer a leitura da pergunta 879 do Livro dos Espíritos, com a vovó, filha. Se eu conseguir ler, que essa letrinha pequenininha acaba comigo. O meu evangelho é evangelho de míope, é com letras grandes, mas o Livro dos Espíritos não. Então, pergunta 879 do Livro dos Espíritos. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Ué, mas o tema não é caridade? Olha só a resposta dos Espíritos. Repetindo a pergunta, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Resposta dos Espíritos. O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, olha o que os Espíritos trouxeram para a gente no Livro dos Espíritos. Sem amor ao próximo e sem caridade, não há verdadeira justiça. Aí, tem um pastor evangélico, que eu gosto muito dele, que eu acompanho vários ensinamentos, porque ele, além de ser teólogo, ele também é arqueólogo. Então ele traz muitas informações interessantíssimas. O nome dele é Rodrigo Silva. Eu aprendi com ele o seguinte: a palavra caridade e a palavra justiça são definidas pelo mesmo verbete no hebraico. Olha que interessante. É interessante? Então os Espíritos já sabiam disso, lembram disso, né? Então, como eu posso me considerar uma pessoa justa se eu não pratico a caridade? Não cabe nós refletirmos sobre isso? E a caridade é uma coisa tão impressionante que a caridade plena, completa, ela é feita de quase tudo o que é possível a gente fazer. Quando eu li pela primeira vez, aliás, todas as vezes que eu li o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, na hora que ele fala, lá naquele item que fala sobre o homem de bem, que é uma coisa que a gente tem que ler todo dia, porque é aquilo ali que a gente tem que ser. E nenhum de nós é. Eu morro de vergonha. Eu morro de vergonha. E ali vai mostrando como age um homem de bem. E tudo que ele define ali como coisas que um homem de bem faz, tudo aquilo também é caridade. Perdoar. Não ter desejo de vingança. Não se comprazer quando alguém que te fez o mal sofre algum mal. Olha que difícil. Quem de nós, quando vê aquele que cometeu determinado equívoco, vamos dizer assim, e fez uma coisa errada, quando a gente vê aquela pessoa colher as consequências ruins do que ele fez e ele sofre por aquilo, quem de nós não sente no fundinho do coração uma certa satisfação? E se eu disser que quem tem esse fundinho de satisfação no fundo do coração, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, não é homem de bem. É claro que há níveis, né? Nós já talvez não façamos tanto mal quanto já fizemos no passado,
mas nós não somos os anjinhos que nós queremos ser. E eu falo isso não é para ninguém sair daqui deprimido, chateado. Ai, meu Deus, eu achei que era tão bonzinho. Não, não é isso. É para a gente refletir que a caridade não é... Nós fazemos a caridade bate, a oportunidade da prática da caridade bate à nossa porta, não é porque nós somos grandes espíritos merecedores dela, não. É porque Deus é misericordioso. E Ele não quer trazer para nós o ensinamento somente através da dor. A dor, ela só vem quando ela é necessária, porque Deus nada faz de inútil. A caridade é uma oportunidade de redenção. A caridade é Deus dando um talentozinho na mão da gente. Dá um talentozinho na mão da gente, né? Relembrando a parábola dos talentos. E depois ele vai perguntar para a gente no final da encarnação. Eu vou dizer o que para ele? Senhor, sei que colhes de onde não plantaste. Então fiquei com medo. Então enterrei seu talento na terra. Então toma aqui o que é seu. Ele vai dizer para nós: servo mau. Devias ter trabalhado para multiplicar esses talentos. Né? Então, e outra coisa, fazer caridade não é só dar dinheiro. A pessoa mais pobre pode fazer a caridade. E faz. E faz. Quanto custa um abraço amigo àquele que sofre? Quanto custa? Não vou botar quanto custa, vou trocar pela palavra quanto vale. Quanto vale aquele irmão que está no presídio, trancafiado, seja lá por qual delito ele tenha cometido, porque ele não cometeu nenhum delito que nós já não tenhamos cometido. Quanto vale uma visita a um irmão que a gente nem conhece? Quanto isso valeria para ele? Aquele irmão que está trancado lá há 10 anos, vendo somente pessoas tão ou mais equivocadas quanto ele, que cometeram crimes, delitos, espíritos ainda em revolta, em dor, às vezes não, às vezes no momento de fúria, cometeram um delito que os levaram ao presídio. Quanto vale para ele a visita de uma dessas instituições religiosas que às vezes nós até criticamos, né, por uma série de outros fatores, mas que fazem trabalhos de caridade, a caridade verdadeira, que vai muito além de colocar uma moedinha no gasofilácio, ou para o rico de colocar fortunas no gasofilácio, falando na linguagem do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo tocar em torno de si trombetas para que todos vejam que ele é caridoso e bondoso. E essas pessoas anônimas vão aos hospitais, vão aos asilos, encontram pessoas falando: você sabe quem é meu filho? Você pode pedir para ele vir me visitar? Por favor, procura meu filho. Fala para ele que eu quero falar com ele. Eu preciso muito falar com ele. Quanto vale? E Jesus deu a dica para a gente. Quando ele falou que na hora que a gente chegar lá querendo entrar no reino dos céus, que ele vai falar: olha, quem é você? Mas Senhor, não lembra? Nós expulsamos os demônios em seu nome. Não lembra de nós? Não. Não lembro. Pois quando tive fome, não me deste de comer. Quando tive sede, não me deste de beber. Quando tive frio, não me agasalhaste. Não conheço você. E aqueles outros que fizeram isso, que fizeram a caridade, que
colocaram em prática o verdadeiro amor ao próximo, ele recebeu de outra maneira. Quando tive fome, me deste de comer. Mas, Senhor, quando foi? Nunca estivemos com o Senhor. Quando foi que o Senhor teve fome e nós te demos de comer? Porque eram pessoas justas. Foi quando fizestes isso pelos meus pequeninos, que são meus filhos prediletos. Então, meus irmãos, quando nós estendemos a mão a um irmão, na verdade, é esse irmão que estende a mão para nós. A cada pessoa que nós tivermos oportunidade de consolar, de alimentar, de acalentar, de ajudar da forma que for. Primeiro que toda oportunidade de ajudar alguém é uma bênção. Eu acho, e eu não estou falando como se eu fizesse, eu não vou ser hipócrita aqui dizendo que porque eu faço isso. Não é assim. Mas é assim que eu quero ser. E se Deus me permitir, um dia eu vou chegar nesse ponto. Cada oportunidade que eu tiver de servir, antes de mais nada agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. E a Tua misericórdia, abrindo mais uma janelinha, para eu me redimir diante de um passado delituoso. E agora o Senhor, por amor a mim e por amor ao meu irmão, que ora se apresenta aqui precisando de mim, o Senhor une as duas necessidades com toda a sua sabedoria e um ajuda o outro. Isso é caridade. Um ajuda o outro. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo também um texto que explica como se deve ser realizada a caridade. No Evangelho eles nem usam a palavra caridade, ele usa a palavra a beneficência. Inclusive o nome do texto é a beneficência. E ela vai explicando. Aquilo ali obviamente é uma alegoria, mas ele mostra perfeitamente como nós devemos agir. Então, uma mulher que enche a sua carruagem de coisas para sair com a sua carruagem, levando a sua filha, para que ela também veja e aprenda a praticar a beneficência. Enche a carruagem de tudo que os seus assistidos vão necessitar e ela sai. Para a carruagem longe do local, para que ninguém veja. Usa roupas simples, para que o seu luxo não fira a humildade dos seus assistidos, e leva a sua filha junto. Chega lá, é recebida com respeito, vai consolar uma família que o pai está internado e não tem como levar as provisões de que a família necessita. Graças a ela, os filhos não vão passar frio, não vão passar fome. Saiu de lá, foi levar alento para o pai dessa família que estava internado, falando, olha, está tudo bem, eles já estão agasalhados e alimentados, pode ficar tranquilo, cuide da sua saúde. E a filha, mãe, posso dar isso aqui? Não. Se você der isso aí, o mérito vai ser meu, não o seu, isso não é justo. Faça roupinhas. Assim você vai dar algo de teu. E aquele texto vai mostrando. E quando ela foi reconhecida no momento em que o, entre aspas, destino levou uma das suas assistidas até a sua porta para fazer vendas, quando ela atendeu, foi reconhecida, ela só pediu uma coisa: não conte a quem quer que seja. Isso é caridade. Não deixai a mão esquerda ver o que faz a vossa mão direita. Eu não vi a hora que eu comecei, eu acho que eu estou me estendendo muito, não sei. Mas eu trouxe, eu sou oriundo do Centro Espírita Leon Denis, lá no Rio de Janeiro. É uma casa muito conhecida lá no Rio, muito grande. E por misericórdia, Deus, sabendo esse menino é muito cabeça dura, ele precisa de muita orientação, me deixou 35 anos lá dentro.
porque se fosse menos não ia dar jeito não, estava feio o negócio. Então é muito difícil dissociar para mim o estudo de Kardec e o estudo de Leon Denis, né? E no livro Depois da Morte, o item, eu não vou saber de cabeça o item, deixa eu ver aqui, está marcadinho aqui, o item não, o capítulo 47. O título é exatamente A Caridade. O capítulo é grande, claro que eu não vou ler aqui, não ia tomar muito tempo, mas eu gostaria de ler só um trechinho final desse capítulo, porque Leon Denis ele fala do espiritismo, aliás, ele fala do cristianismo quase que poeticamente. É gostoso, é doce, enleva, sabe? É muito bom. Então, lá nos três últimos parágrafos desse capítulo, ele faz a gente refletir muito sobre a questão da caridade e faz a gente ter vontade de praticar caridade. Olha só que coisa linda. Tudo o que o homem faz pelo seu irmão grava-se no grande livro fluídico, cujas páginas se desenrolam através do espaço, páginas luminosas onde se inscrevem nossos atos, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Vou tirar os óculos que eu vou ler melhor. E essas dívidas nos serão pagas amplamente nas existências futuras. A gente já começa a ter vontade de praticar caridade. Ele chama de dívida, né? Claro que eu chamaria de recompensa, talvez, né? Mas vamos lá. Nada fica perdido, nada fica esquecido. Os laços que unem as almas através dos tempos são tecidos com os benefícios do passado. Olha que bonito, né? Os laços que unem as almas através dos tempos são tecidos com os benefícios do passado. Olha que bonito. A sabedoria eterna tudo regulou para o bem dos seres. As boas obras executadas aqui na Terra tornam-se para o seu autor a fonte de infinitas alegrias no futuro. Não dá vontade de fazer caridade? A perfeição do homem se resume em duas palavras: caridade e verdade. Parece pouco, né? Não parece pouco? Caridade e verdade. Mas pensa bem. Quanta caridade nós praticamos? E quantas verdades nós falamos? Uma vez eu vi o nosso irmão Haroldo Dutra palestrando, ele falou uma coisa que eu ri a beça. Ele falou o seguinte: olha, o perispírito é uma tela de televisão 4K. Uma definição maravilhosa. Imagina, de repente você está passando assim, aí alguém abre uma tela enorme, 4K na frente de todo mundo, está todo mundo vendo. Aí nessa tela passam todas as suas mensagens do WhatsApp. Imagina, né? Pois é. A perfeição do homem, já li, se resume em duas palavras: caridade e verdade. A caridade é a virtude por excelência. Ela é de essência divina. Irradia sobre os mundos, reaquece
as almas como um olhar, como um sorriso do Eterno. Reaquece as almas. O que um abraço pode fazer com uma pessoa que está prestes a se suicidar? Pode reaquecer a alma desse irmão? Pode reacender nele a esperança de viver? Em que momento a caridade se mostra para nós? A qualquer momento. Será que eu estou pronto para praticar a caridade? Ou caridade a gente só faz na casa espírita? Não, eu já vou na casa espírita, eu vou lá, dou meu passe, faço a minha prece e tá bom. Já tô bom, já tá bom. Na próxima encarnação eu vejo que eu faço mais aí. É esse o pensamento? Ou a gente tem que fazer como o Cristo orientou, fazer todo o bem que puderes. Né? Então, falando da caridade, ultrapassa em resultados o saber, o gênio. Olha só. A caridade ultrapassa em resultados o saber, o gênio. Uma pessoa que tem amor e que pratica caridade consegue resultados muito maiores do que grandes pensadores geniais. Até porque, para ser um grande pensador genial, não precisa ter a índole, a moral desenvolvida. São contestados, às vezes, desconhecidos, mas a caridade, sempre doce e benevolente, enternece os corações mais duros, desarma os espíritos mais perversos, inundando-os de amor. E aí eu volto no que eu falei lá no início. Chega um irmão aqui, envolvido num momento difícil da vida, com sentimento de revolta, de raiva, e eu vejo os trabalhadores da casa envolvendo. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem? Boa tarde. Ah, vim trazer isso. Tudo bem. E quando ele traz o documento errado, que a justiça não vai aceitar lá, que ele tem que voltar no mercado, aí que ele fica, meu Deus, não é possível. Calma, olha só. Quando sai, já é outro. Já é outro. Como nós vamos olhar esse irmão? Bem feito, né? Por isso que tá assim. Ou eu vou fazer isso aqui que Leon Denis fala. Proporcionar a esse irmão a oportunidade de ter um envolvimento doce e benevolente para enternecer um coração duro e desarmar um espírito perverso. Talvez não seja um espírito perverso, mas enfim, estou usando as palavras dele aqui. Inundando de amor. É irresistível, meus irmãos. É irresistível. O bem que fazemos é nosso advogado por toda a eternidade. É claro que nós não devemos praticar a beneficência, não devemos praticar a caridade pensando nos bônus hora. Meu Deus, não, eu vou praticar essa caridade aqui que é para ver se eu não reencarno mais, né? É óbvio que não. Pelo contrário, os espíritos mais caridosos, quem já leu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, viu espíritos extremamente elevados se propuseram a reencarnar na Terra para atender ao propósito de Jesus na preparação das navegações. Lá o Henrique de Sagres desenvolveu as navegações, né? Por exemplo, o nome do Henrique de Sagres no plano espiritual, antes dele reencarnar como Henrique de Sagres, era Eiléu. Eiléu. Era um espírito venerando. Porque ele precisava reencarnar num planeta de provas e expiações para passar por todas essas vicissitudes? Não, mas ele veio por caridade. Por caridade. Isso é caridade.
Jesus precisava reencarnar? Olha o auge da caridade. Por isso que a gente não pode pensar em caridade separado de Jesus, porque enquanto nós não conhecemos outros orbes superiores ao nosso, outros Cristos mais que estão à frente de Jesus, né, mais evoluídos ainda que Jesus, que há, ele é a nossa referência de caridade. A gente crucificou ele, a gente torturou, crucificou, falou mal, cuspiu, chicoteou, fez de tudo. E no primeiro momento em que ele, assim como ele havia falado, né? Vou destruir esse templo e 3 dias depois eu reconstruo ele. 3 dias depois, ele aparece materializado, primeiro para Maria de Magdala, e depois outras 500 pessoas. Ouvem as palavras de amor e perdão. Ele não foi lá se queixar com ninguém. Poxa, doeu na hora que fizeram isso. Não, ele foi lá falar de amor. Ele foi lá mostrar, tá vendo? Eu não falei para vocês? Então, tá aqui, ó. Agora eu vou, e vou preparar o lugar. E quando vocês estiverem prontos, eu volto para pegar vocês. E lá onde estou, para que lá onde estou, vós estejais também. Palavras de Jesus. Isso não é caridade? Agora, diante de tudo isso, dá R$5 para o amigo que está ali, o pedinte, o nosso irmão que está no momento de... Isso é caridade, gente? Isso é obrigação. Dar alimento a uma pessoa que está com fome e bate à sua porta não é caridade, é obrigação. Pobre do espírito que estende a mão para um irmão seu e acha que está fazendo caridade. Não é caridade. É justiça. É justiça. E não adianta a gente querer justificar a nossa inação ou a nossa omissão dizendo que, não, mas olha só, se ele está passando por isso é porque ele precisa para o processo evolutivo dele. Porque se Deus não quisesse que esse irmão se alimentasse, não levaria ele a bater numa porta onde ele seria atendido. Então, meus irmãos, me estendi um pouco demais, peço desculpa por ter me estendido tanto, mas tinha até mais coisa aqui, eu programei, estava até na ordem, baguncei tudo aqui. Mas sem pretensão nenhuma, porque quem sou eu para falar de caridade? Nossa, não tenho nenhuma condição moral para falar de caridade. Quem está falando aqui para os meus irmãos é alguém que está querendo começar, está começando a aprender depois de muito resistir. Aí Jesus, 2000 anos de evangelho, eu estou meu filho, agora que você está começando, meu filho, não é possível. Está atrasado, mas nós somos os trabalhadores da última hora. Né? E isso é muito consolador para mim, que estou começando agora. É muito consolador para mim saber que tamanha é a misericórdia de Deus, que quando eu começar a praticar caridade, mesmo já estando muito atrasado, Ele já vai me dar entre aspas, já vai me dar o denário. O mesmo denário que os pais da igreja começaram a receber, que já começaram lá atrás na vinha do Senhor a trabalhar. Desde o início estavam lá sendo comidos por leões, outros foram mortos, foram chamados de tudo que é nome, de bruxa, foram queimados, etc., para que nós hoje pudéssemos estar aqui reunidos, sem sermos queimados, sem sermos presos, sem sermos torturados, sem sermos degolados, enforcados. Porque eles, os trabalhadores da primeira, da segunda hora, fizeram isso por caridade. Nós estamos começando. Nós saibamos, em nome de Jesus,
em nome de Deus, em nome desses amigos espirituais que regem as nossas respectivas casas espíritas, esses irmãos caridosos, e esses sim, verdadeiramente caridosos, que abrem mão de estar em orbes felizes, usufruindo das suas conquistas morais, para estar ao lado de espíritos inferiores como eu, para tentar extirpar de mim as trevas, acender em mim luzes. Isso é caridade. A caridade é toda dos nossos guias e protetores espirituais, não é nossa. Mas que nós saibamos, pelo menos, ser boas ferramentas, nos preparando para o trabalho, procurando, como tem lá novamente no capítulo 17 do Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências ou suas más inclinações. Se nós conseguirmos ser isso, nós começaremos a ser boas ferramentas para os verdadeiros caridosos da Terra. E esse é o primeiro passo para que nós possamos finalmente entrar na vinha do Senhor e fazer jus a esse denário, plantando a felicidade futura que está nas mãos da gente. Lembrando que não haverá felicidade futura para nós se não houver felicidade futura para aqueles que estão nos estendendo a mão e pedindo ajuda. Nós somos irmãos. Estamos na mesma escola, no mesmo hospital e no mesmo presídio. Vamos dar as mãos. Para terminar, uma vez o Chico Xavier, ele era funcionário público e ele trabalhava com pessoas e tinham dois lá que não se davam bem de jeito nenhum. Tudo que um queria fazer, o outro era contra e vice-versa. Mas Aí teve um dia que os chamaram, eles estavam lá quase brigando, quase indo a vias de fato e chamaram o Chico Xavier. E ele foi lá, mas vem cá, vocês não vão cansar de briga, não? Não é possível. Vocês estavam brigando desde a época que você era romano e você era hebreu. Não é possível. E contou para eles. Ou seja, a gente vai continuar junto. Então vamos dar as mãos. Vamos estender a mão a quem precisa, com humildade, sabendo que nós não somos espíritos superiores e bondosos praticando a caridade, não. Torna a dizer, a misericórdia divina nos dando a oportunidade de nos redimirmos pelo nosso passado delituoso. Lembrando que o assistido não é espírito inferior a nós, e muitas vezes é espírito superior a nós. E caminhemos procurando ser boas ferramentas para que a espiritualidade encontre em nós campo fértil para a prática da caridade. Ficam aqui as minhas humildes palavras, essa humilde sugestão. As palavras, na verdade, que a maioria delas não foi eu que eu falei, graças a Deus, são palavras de Jesus. Se eu falar as minhas palavras, não sai nada bom. Mas como a gente está falando de Jesus, vale a pena. Vale a pena. Então eu peço ao nosso Mestre Jesus que abençoe todas as nossas casas espíritas. Que fortaleça, ampare, ilumine esses espíritos abnegados que nos conduzem, que não deixam cair a peteca. Essa que a gente toda hora, porque se dependesse só da gente, não ia dar certo. Graças a ele, o trabalho perdura, continua e cresce. E há de ser a luz que o mundo precisa. Nós estamos à beira de muitas transformações, nós sabemos disso. Que nós possamos nos preparar para ser os representantes de Jesus na Terra. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus esteja com todos nós. Graças a Deus.
Coisa linda, né? Um momento de reflexão em nossas vidas, no nosso caminhar. E vamos elevar o nosso pensamento, Senhor. Primeiro ao nosso Criador, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui reencarnados nesse planeta, de nos ter dado Jesus como o nosso mestre, o nosso guia, o nosso médico, o nosso modelo. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, envolvidos nessa energia que paira sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Que possamos, Senhor, absorver todos os ensinamentos da noite de hoje, agradecendo a espiritualidade amiga que nos conforta, que nos abraça, que nos estende a mão, que nos auxilia nos nossos momentos mais difíceis. Que possamos, Senhor Jesus, ser a carta viva que Tu espera de cada um de nós. Gratidão, Senhor. Gratidão por todos que aqui se encontram, nossos irmãos das casas espíritas que aqui se encontram, nesse momento de confraternização. Maria, Mãe Santíssima Senhora, o Teu manto sagrado envolva todos nós, que nos abençoe, que nos proteja. E assim, Mestre, nós Te pedimos permissão para dar por encerrado mais este momento, Senhor, mas que nós possamos levar para nossas casas, para nossos familiares, tudo aquilo que Tu esperas de nós, perdoa as nossas imperfeições. Sê conosco, Senhor Jesus, para que nós possamos olhar para o nosso próximo com todo o amor que Tu dedicaste a cada um de nós. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Graças a Deus.